Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, um encontro que marcou época, ainda que tenha consistido somente de uma troca de cartas. É o encontro, seria hoje via Zoom, né? Se fosse hoje, na época através de correspondência. De Dr. Augusto Forel. Eu não tenho certeza se é assim que se pronuncia o nome dele. Se não for, alguém, por gentileza, me corrija. Senão eu vou ficar falando Forel mesmo. E Dr. Augusto Forel era realmente uma mente brilhante, uma alma inquieta, um homem que aos 72 anos de idade conheceu a fé Bahá'í, superficialmente, é claro, através de seu genro, e ele teve contato e teve acesso a alguma literatura e mexeu um pouco com ele e meio que contrastou também com algumas crenças que ele tinha, né? E ele sofria um pouco de um mal que afeta até hoje, né? Cientistas, filósofos, líderes religiosos, acadêmicos, que é o que nós chamamos de arrogância intelectual, ou seja, a pessoa acha que por ter muito conhecimento, ter frequentado muitas escolas e feito muitas pesquisas, enfim, que esse conhecimento é algo que lhe permite, ao menos mentalmente, né, usar esse conhecimento como balança para saber o que está sendo apresentado, se é certo ou errado, ou se bate ou não com as suas tão enraigadas convicções. Então, essas eram algumas características do Dr. Augusto Forel. E ele, quando tem esse contato e conhece alguns dos princípios barrais, que ele fica muito atraído por esses princípios barrais, pela filosofia Bahá'í, ele é atraído, mas de uma forma mais de questionar essa filosofia. E ele então se vê movido a escrever uma carta para Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá, que era visto no Ocidente como um santo, um grande sábio e líder da comunidade Bahá'í no mundo. Então ele decide escrever essa carta. Ele escreve essa carta em dezembro de 1920 e Abdu'l-Bahá retorna a ele. Naquela época, a gente pode imaginar, né, que foi logo um pós-guerra, que a correspondência não era algo muito rápido, né? Ele, Dr. Augusto Forel, na Suíça e Abdu'l-Bahá na Terra Santa, em Israel, hoje Israel. Abdu'l-Bahá, então, responde para ele em setembro de 1921, bem pouco tempo antes da sua ascensão, que aconteceu em novembro. Nós vamos ver um pouco algumas gotas do oceano da biografia de Abdu'l-Bahá, bem rapidinho, e também um pouco da biografia do Dr. Augusto Forel, para a gente entender um pouco mais quem era cada um deles. Shoghi Effendi, que foi apontado por Abdu'l-Bahá para ser guardião da fé de Deus, né, depois do seu passamento, considerava essa epístola que Abdu'l-Bahá escreve em resposta à carta do Dr. Forel uma das mais influentes que o mestre escreveu. Então, Abdu'l-Bahá, o nome dele de família Abbas Effendi, conhecido como Abdu'l-Bahá, ele nasceu em Teherã em 23 de maio de 1844 e deixou esse mundo no dia 28 de novembro de 1921. Foi o filho mais velho de Bahá'u'lláh, o fundador da fé Bahá'í. Em
92, foi escolhido pelo pai como sendo sucessor e autorizado intérprete dos seus ensinamentos. Esse nome, Abdu'l-Bahá, que significa servo de Bahá, ele mesmo adotou para si em função da sua vida dedicada à missão de pregar e defender a fé de Deus, que foi manifestada através de seu pai Bahá'u'lláh. Então, em cada lugar que ele esteve, exílios e prisão que não duraram nada menos do que 50 anos, ele sempre demonstrava os poderes e as qualidades sobre as quais Bahá'u'lláh havia estabelecido o futuro da comunidade religiosa mundial. Em 1911, já liberto da prisão, né, do seu aprisionamento, exílios e aprisionamento, como eu falei, de 50 anos, ele faz umas viagens para o Ocidente, para a Europa e para os Estados Unidos, onde já existiam, brotando várias comunidades barrais, algumas até com um bom número de seguidores e com já embriões de instituições barrais nascendo. E ele falou em muitas reuniões, fez muitas palestras, encontrou com muitos amigos. E eu lembro que quando escrevem para Abdu'l-Bahá para que ele vá fazer uma visita à América, ele diz que o imã que vai me atrair para fazer essa visita à América é o amor à unidade dos amigos. Ele pôs como condição realmente que os amigos barrais americanos estivessem muito unidos para que ele pudesse fazer essa viagem para os Estados Unidos. No seu grande espírito de serviço, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, que começa acho que em 1914, se não me engano, ele pede para que alguns amigos barrais vão para um lugar de área muito fértil, às margens do Rio Jordão, e plantem muitos cereais, principalmente trigo, e isso foi providencial. Abdu'l-Bahá já sabia, previa que iria acontecer essa guerra, e ele então faz provisões com as colheitas bem fartas que aconteceram, fruto do trabalho desses amigos, ele armazena isso, e na época da guerra ele alimenta, né, mata a fome de muitas pessoas naquela região, inclusive membros do exército britânico que haviam tomado Haifa recentemente pelo general Allenby. Então, graças a esse trabalho, ou por causa desse trabalho totalmente desinteressado de Abdu'l-Bahá, de ajudar e matar a fome de tantas pessoas nessa época, ele foi condecorado com a distinção de ser cavaleiro do Império Britânico. E algo que marcou muito o funeral de Abdu'l-Bahá em 1921 foi algo grandioso, foi uma demonstração de unidade espiritual das religiões da Terra Santa. Cristãos, muçulmanos, judeus, todos choravam, estavam em prantos pela partida de Abdu'l-Bahá, que era considerado um pai, um santo, um sábio sem igual, e todos o amavam muito pelo serviço que ele prestou à comunidade, pela sua própria pessoa, pela maneira como ele tratava todo mundo. O Dr. Forel nasceu em setembro de 1848, na Suíça, e foi um dos pioneiros do iluminismo biológico. E ele, ao ler Darwin, né, ele era um adepto da filosofia do monismo, e que diz que a crença de todas as coisas existentes desenvolve-se a partir de um único princípio, que é um contraste forte com o dualismo da religião cristã,
em que a realidade espiritual e a realidade física são diferenciadas de uma maneira excessivamente dogmática. E ele teve uma infância muito, muito perturbada, porque a mãe dele era uma calvinista fanática e o pressionava demais, tanto que aos 8 anos de idade, ele diz para a mãe que ele preferia não ter nascido, ele, por ter nascido nessa família e ficar sendo torturado por essa mãe que era terrível para ele. E ele então foi iniciado nas alegrias da pesquisa científica, né, através de um tio dele. O Forel estudou medicina e mergulhou na anatomia. Ele era, na verdade, um pesquisador de neurologia, fez pesquisas incríveis, ele pesquisou muito e fez trabalhos incríveis, escreveu trabalhos incríveis sobre o funcionamento dos neurônios. E, inclusive, um companheiro dele, chamado Wilhelm von, que é meu xará, né? Que o meu primeiro nome também é Wilhelm. E von der Weyer, uma coisa assim, era o sobrenome dele, que se apropriou dessas pesquisas do Forel e acabou lançando em nome dele, o que deixou o Dr. Forel realmente muito, muito chateado e desiludido com a pesquisa científica. E em 1879, aos 31 anos, ele foi indicado para conduzir um asilo mental nessa cidade, que não me atrevo a dizer o nome, né, mas imagino que seja Burgholzli, perto de Zurique. Logo ele aprendeu com a sua experiência no asilo mental a contribuição fatal feita pelo álcool ao espírito e à miséria social da humanidade. Ele descobriu que não podia esperar acusar o alcoolismo sem ele mesmo se abster do álcool. Então ele fez um pacto com a própria esposa para que eles passassem um bom tempo sem usar o álcool, para que eles pudessem realmente trabalhar o alcoolismo nas pessoas. Por 2 anos eles ficaram sem consumo de álcool. E para ele a batalha contra o álcool realmente tomou um significado religioso, né? Ele achava que era a incorporação do pecado original, que nós sabemos hoje que é algo que vale a pena a gente estudar sobre isso e ver que ele é inexistente, né? Embora muitos sofram ainda na fé cristã com essa questão do pecado original. E em 1892 ele fundou que seria hoje uma clínica de recuperação de dependentes químicos, né? Good Templars, um esforço humanitário contra o alcoolismo. Então, como eu falei, ele tinha 72 anos quando ele ouviu pela primeira vez sobre a fé, através do seu genro, e, acima de tudo, os relatos da vida e trabalho de Abdu'l-Bahá devem ter causado uma forte impressão nele, tanto que ele teve esse impulso de escrever a Abdu'l-Bahá para obter a resposta a uma pergunta que para ele era muito importante. Nós vamos ver isso na carta dele. Então, nós vamos ver alguns trechos da carta do Dr. Forel a Abdu'l-Bahá, depois a resposta de Abdu'l-Bahá, que se deu através de uma epístola, que é bastante extensa e eu tentei resumir ao máximo, nós vamos ler alguns trechos dela. E depois nós vamos ver uma carta que, depois do passamento de Abdu'l-Bahá, ele escreve a Shoghi Effendi, fazendo a mesma pergunta que ele fez a Abdu'l-Bahá. E, por fim, nós vamos ver o desfecho de tudo isso, o que isso causou na vida do Dr. Forel. Então, a carta do Dr. Forel começa, ele escreve de Baden, Alemanha, 28 de dezembro de 1920, e diz: Estimado Senhor,
Acabo de ler algumas lindas cartas, as quais, de acordo com o Sr. Wilhelm Herrigel, que as traduziu para o alemão, o senhor enviou a uma senhora, a doutora F., ele não sabia quem era, em 1910. Essas cartas foram realmente escritas em 1910, antes da guerra? Ele pergunta, né? Se assim for, fico realmente admirado diante da clareza profética de sua visão. Entretanto, tenho uma pergunta muito importante para lhe fazer. Devo lhe dizer que aos 72 anos de idade ainda sou arrebatado pelas verdades da ciência. Li os princípios da fé Bahá'í, ou mais precisamente, interpretações deles, e adicionalmente seu trabalho traduzido do inglês da senhora Goodall, contra as crenças dos naturalistas a respeito da essência de Deus. E o diálogo do professor Edgar Browning com Bahá'u'lláh em Aca, em 1890. Por fim, li, em alemão, o livro de Mirza Abdul Fazl, sobre a história da fé Bahá'í. Para emergir desses escritos que o senhor acusa, parece emergir desses escritos que o senhor acusa os naturalistas, em geral, de erros do tipo que apenas certos partidários de um realismo austero poderiam ser culpados. Materialistas como Oswald e Haeckel, que propõem uma metafísica de energia ou de matéria, sem qualquer justificativa real. É uma perda de tempo debater com conhecimento de causa sobre o átomo, a energia, o infinito, o universo e assim por diante. Tais palavras são vazias de significado. Da minha parte, sou monista no seguinte sentido: estou convencido de que o funcionamento do cérebro e o da mente humana, ou alma, são simplesmente um todo inseparável. Segue-se que não posso acreditar que a alma individual sobrevive após o cérebro ter morrido. Aí ele já demonstra um pouco dessa arrogância intelectual que ele tinha em algum grau, né? E esse Ernest Haeckel foi um dos maiores divulgadores dessa filosofia do monismo materialista, que ele curtia muito, né, esse Ernest Haeckel. Nas questões metafísicas, por outro lado, declaro-me o completo agnóstico, assim como o filósofo Sócrates e o grande naturalista Darwin, significando que Deus para mim nada mais é do que a essência do universo, presumivelmente absoluto, porém absolutamente incognoscível para o homem, e por conseguinte absolutamente inútil querer supri-lo com quaisquer atributos ou com qualquer sorte de propósito. Deus, isto é, o suposto absoluto metafísico, é a origem daquilo que é bom e daquilo que é mal para nós, assim como para qualquer outro ser. Por quê? Nós não sabemos e qualquer tentativa de explicação é inútil e até mesmo prejudicial. Sempre que tentarmos examinar Deus detalhadamente, ficaremos apenas girando em um círculo vicioso. Por esta razão, recusei a confirmação cristã aos 16 anos. Não pertenço a credo algum. Aí ele mostra já alguma convergência com alguns ensinamentos bahá'ís sobre Deus e a natureza de Deus e como Deus é incognoscível, enfim, isso aí realmente é algo em comum com os ensinamentos bahá'ís. Essa frase não pertence a credo algum me lembrou de um filme que eu assisti há um tempo atrás. O título do filme é Alguém Lá em Cima Gosta de Mim. Não sei se alguns dos amigos teve a oportunidade de assistir, mas é um gerente de supermercado que tem uma vida normal e bem conturbada. Um dia Deus aparece para ele num parque e tal e fala que ele é escolhido para levar a mensagem de Deus para a humanidade. E ele diz que porque ele, enfim, né?
E num primeiro momento ele já diz, por que eu? Né? Quando ele passa a acreditar que realmente é Deus, primeiro ele duvida, né? Que imagina Deus aparecer para ele. E ele diz, por que eu? Eu não pertenço a nenhuma igreja, a nenhuma religião. E Deus responde para ele, eu também não. Em seu debate, continuação da carta, né? Em seu debate com os advogados do materialismo, contudo, o senhor afirmou, de acordo com Hegel, não sei se é assim que se pronuncia, mas e outros barrais, que Deus possui consciência de si mesmo, vontade e poder de escolha, que ele é perfeito. Porém, consciência de si mesmo, vontade e poder de escolha são atributos humanos e não temos noção do que possa ser perfeição. E se Deus, o seu Deus, teria de ser pessoal, em outras palavras, similar a um ser humano idealizado. E ele continua, outras passagens nos escritos da sua maravilhosa religião internacional não concordo com uma certa estreiteza de mente que percorre todo o livro de Mirza Abdul Fazl, quem também lança um verdadeiro assalto sobre os livres pensadores. Apesar de toda a minha admiração por seus princípios humanos, devo confessar que não entendo seus princípios divinos. Esta é então minha pergunta. Posso, sim ou não, pertencer à fé Bahá'í, com o agnosticismo que mencionei acima, sem estar enganando a mim mesmo e aos outros? Essa era a grande pergunta que ele queria fazer a Abdu'l-Bahá. Se ele, apesar das suas crenças, ele poderia ou não ser um Bahá'í. E termina a carta dizendo, por favor, aceite, meu caro senhor, a expressão da minha mais sincera admiração. Assinado, Dr. Aforel, ex-professor da Universidade de Zurique, Rupur, próximo a Karlsruhe. E um PS aqui foi apenas com o objetivo exclusivo de explicar minha pergunta, que expressei acima aqueles pontos os quais considerei que a fé Bahá'í afasta-se da minha própria crença, tanto quanto posso julgar por Hegel, etc. Para todo o resto, em particular no que se refere à moralidade ou ética humanitária, e toda a abrangente tolerância para com todas as formas de crença na Terra, somente posso lhe admirar e apoiar com todo o meu fervor. Novamente, aí ele demonstra um pouco mais da sua arrogância intelectual. E então, em setembro de 1921, Abdu'l-Bahá responde à carta do Dr. Auguste Forel através de uma epístola que é relativamente longa, mas maravilhosa. Esclarece muitas coisas, não só para ele, para todos nós, para a humanidade inteira. A epístola começa em Haifa, 21 de setembro de 1921, e ele diz, ó respeitosa personagem, amante da verdade, tua carta datada de 28 de julho de 1921 foi recebida. Seu conteúdo foi-me muito agradável, indicando que louvado seja Deus. Enquanto ainda jovem, buscas a verdade, sendo forte teu poder de pensamento e manifestas as descobertas de tua mente. Numerosas cópias da epístola que eu escrevera ao Dr. Fischer, aquela senhora F que ele menciona lá na carta dele, na verdade, era Dr. Fischer, foram difundidas em toda parte, e é do conhecimento geral que foi revelada no ano de 1910, ou seja, muito antes de começar a Primeira Guerra Mundial, e já respondendo aquela pergunta inicial do Dr. Forel, se aquelas previsões de Abdu'l-Bahá haviam sido feitas realmente em 1910. E ele diz que, além dessas inúmeras epístolas, foram escritas antes da guerra sobre o mesmo tema. Como também houve referência a essas questões no jornal
da Universidade de São Francisco, cuja data se sabe acima de qualquer dúvida. Por materialistas, não queremos dizer filósofos em geral, mas somente aquele grupo de materialistas de visão estreita, que adoram aquilo que conhecem por meio dos sentidos, dependendo dos 5 sentidos unicamente, e cujo critério de conhecimento se limita àquilo que é perceptível através dos sentidos. Tudo isso lhes é real, mas o que não se sujeita ao poder dos sentidos é irreal ou duvidoso. A existência da deidade, eles a consideram inteiramente duvidosa. Abdu'l-Bahá, inúmeras vezes, se a gente lê as palestras de Abdu'l-Bahá nos Estados Unidos e também na Europa, ele fala muitas vezes sobre os filósofos materialistas. E Abdu'l-Bahá, apesar de a gente, quando vê as fotos de Abdu'l-Bahá na América, ele sempre está muito sério, né? Ele passa a imagem de uma pessoa sempre de uma fisionomia séria. Abdu'l-Bahá era uma pessoa extremamente alegre, sempre sorridente. As fotografias escritas, né, de Abdu'l-Bahá sempre mostram ele sorrindo e alegre, recebendo as pessoas com todo o amor e radiância de face. E ele tinha um senso de humor muito apurado. E em uma reunião que aconteceu nos Estados Unidos com alguns amigos, ele fala que se fosse assim, o critério realmente para que se pudesse compreender a realidade das coisas fosse o que esses filósofos colocam, né? Tudo que é percebido através dos sentidos pode ser considerado real e o que não é percebido não deve ser considerado. Ele fala que, se assim fosse, as vacas então seriam grandes filósofos, porque elas sabem tudo isso sem ter que fazer nenhum curso, frequentar anos de universidade, sem fazer pesquisa, sem nada. As vacas seriam realmente grandes filósofos. E quando eles saem dessa reunião, saem de carro e passam por uma pequena estrada onde tem um pasto com muito gado, né? E quando eles passam, o gado se assusta com o barulho do carro e saem correndo, e uma senhora que está junto diz: "Olhe, mestre, os filósofos estão em debandada." E todos riram muito com essa observação dessa senhora. Quanto aos filósofos deístas, continuando a epístola, né? Tais como Sócrates, Platão e Aristóteles, esses de fato são dignos de estima e do mais alto louvor, pois prestaram relevantes serviços à humanidade. Assim também consideramos os filósofos, os filósofos materialistas, que são moderados e capazes, e que têm prestado serviços à humanidade. Agora, a respeito das faculdades mentais, que era um assunto que muito interessava o Dr. Forel, são realmente propriedades inerentes à alma, assim como a irradiação da luz é propriedade intrínseca do Sol. Consideremos como o intelecto humano se desenvolve e enfraquece, e pode, em algumas ocasiões, falhar, enquanto que a alma não muda. Para que a mente se manifeste, é mister que o corpo humano seja completo. Só em corpo são pode haver mente sã, mas a alma não depende do corpo. Apenas através do poder da alma é que a mente pode exercer sua influência, suas faculdades de imaginação e compreensão, enquanto que a alma é um poder livre. Isso já deve ter batido forte no Dr. Forel, que acreditava que mente e corpo eram uma coisa só e que tudo desaparece com a morte do corpo. E ele continua: a mente compreende o abstrato com o auxílio do concreto,
ao passo que a alma tem ilimitadas manifestações próprias. A mente é circunscrita, a alma é ilimitada. É por meio de tais sentidos, os da vista, audição, gosto, olfato e tato, que a mente compreende, enquanto que a alma é independente de todos esses meios. A mente, além disso, não compreende quando os sentidos param de funcionar. E também, na fase embrionária e na primeira infância, a capacidade de raciocínio está totalmente ausente, mas a alma sempre se acha dotada de plenas faculdades. Intervalo para molhar a garganta. E continua, quanto à existência do espírito no mineral, é indubitável serem os minerais dotados de um espírito e vida de acordo com os requisitos desta etapa. Este antigo segredo também tornou-se conhecido aos materialistas, que agora afirmam que todas as coisas são dotadas de vida. Semelhantemente, no mundo vegetal há o poder do crescimento, ou seja, o espírito. No mundo animal existe alguma sensibilidade, mas no humano há um poder que a tudo abrange. No homem, entretanto, há um poder de descoberta, poder que transcende o mundo da natureza, controlando e intervindo em suas leis. Todos os minerais, plantas e animais são cativos da natureza. O próprio sol, com toda a sua majestade, está tão sujeito à natureza que não tem vontade própria e não se pode desviar de suas leis nem na grossura de um fio de cabelo. Do mesmo modo, todos os outros seres, sejam do reino mineral, vegetal ou animal, são incapazes de se desviar das leis da natureza. Todos são seus escravos. Só o homem, embora seu corpo seja cativo da natureza, está livre no que diz respeito à sua mente e à sua alma, tendo ele predomínio sobre a natureza. O homem tem os poderes da vontade e da compreensão, mas a natureza não os possui. A natureza é circunscrita, o homem livre. A natureza falta compreensão, o homem compreende. A natureza é inconsciente dos acontecimentos passados, enquanto que o homem os conhece. Nem pode ela prever o futuro, mas o homem, com seu pensamento de discernimento, seu poder de discernimento, vê aquilo que está por vir. A natureza não tem consciência de si própria, ao passo que o homem tudo percebe. Fosse alguém supor ser o homem apenas uma parte do mundo da natureza, sendo ele dotado dessas perfeições, que nada mais seriam que manifestações do mundo natural, vindo assim a natureza a ser considerada a origem de tais perfeições e não delas privada, a essa pessoa diríamos a seguinte resposta: a parte depende do todo e não pode possuir perfeições das quais o todo é destituído. Nesse universo grande e limitado, todas as coisas terminam no reino mineral, onde procede o reino vegetal, sendo que deste resulta o reino animal, e este último, por sua vez, é seguido pela espécie humana. A consumação deste limitado universo, com toda a sua grandeza e glória, é o próprio homem, e ele labuta e sofre por algum tempo nesse mundo da existência, com vários males e dores, vindo afinal a decompor-se, sem deixar atrás nenhum fruto ou traço sequer. Se assim fosse, esse infinito universo, com todas as suas perfeições, teria terminado, sem dúvida, em ignomínia e desilusão, não tendo resultado, fruto, permanência ou efeito algum. Seria absolutamente sem sentido. A existência de uma outra vida é, portanto, certa. E assim, tal como o reino vegetal é inconsciente do mundo humano, nós também nada sabemos da grande vida do além, que se segue a vida do homem nesse plano inferior.
Nossa incompreensão daquela vida, entretanto, não é prova de sua inexistência. Isso também deve ter batido muito forte no Dr. Forel, que não acreditava nessa vida após a vida. Tratemos agora da essência da divindade. Outra questão que o Dr. Forel colocou na sua carta. Essa essência realmente de modo algum pode ser determinada por qualquer coisa fora de sua própria natureza. Nem pode em absoluto ser compreendida. Cada grau superior compreende o que lhe é inferior e descobre sua realidade. Mas o inferior é inconsciente daquele que lhe é superior e, portanto, incapaz de o compreender. Assim, o homem não pode compreender a essência da divindade, mas, através de sua faculdade de raciocínio e observação, suas faculdades intuitivas e o poder revelador de sua fé, pode crer em Deus e descobrir a abundância de sua graça. Observemos, por exemplo, que a existência dos seres depende da reunião dos vários elementos, sendo sua inexistência resultado da decomposição de seus elementos constituintes. Ora, essa é uma das partes que eu mais gosto da Epístola de Abdu'l-Bahá. Ora, a formação é de 3 espécies, e de 3 somente: acidental, necessária e voluntária. A reunião dos vários elementos constituintes dos seres não pode ser acidental, pois para todo efeito deve haver uma causa. Tampouco pode ser compulsória, porque assim a formação teria que ser propriedade inerente às partes constituintes. E a propriedade inerente de uma coisa, de modo algum, pode dela se desassociar. Assim como a luz que revela as coisas, o calor que causa a expansão dos elementos e os raios que são as propriedades intrínsecas do Sol. Nesta hipótese, seria impossível que qualquer formação viesse a decompor-se, já que as propriedades inerentes de uma coisa não se separam dela. Resta a terceira espécie de formação, ou seja, a voluntária, isto é, uma força invisível, descrita como o poder antigo, é a causa da reunião desses elementos, sendo que cada formação dá origem a um ser distinto. Ao refletirmos, percebemos que o homem é como um minúsculo organismo contido dentro de um fruto. Esse fruto desenvolveu-se da flor, a qual cresceu da árvore, sendo essa sustentada pela seiva, que é formada de terra e água. Como pode esse pequenino organismo compreender a natureza do jardim, formar algum conceito do jardineiro e compreender seu ser? Isso é manifestamente impossível. Pudesse esse organismo compreender e refletir, perceberia que o jardim, a árvore, a flor e o fruto, de modo algum teriam vindo a existir por si sós, nessa ordem e perfeição. Da mesma maneira, a alma sábia e reflexiva saberá com certeza que esse infinito universo, com toda a sua grandiosidade e perfeita ordem, não poderia ter vindo à existência por si mesmo. Agora, com relação à pergunta se as faculdades da mente e da alma são uma só, a mesma realidade, essas faculdades são apenas as propriedades inerentes da alma, tais como o poder da imaginação, do pensamento, da compreensão, poderes esses que são os requisitos essenciais à realidade do homem, assim como o raio solar é a propriedade intrínseca do Sol. O corpo do homem assemelha-se a um espelho, sua alma ao Sol, e suas faculdades mentais são como os raios que emanam dessa fonte de luz. O raio pode deixar de cair sobre o espelho, mas de modo algum pode desassociar-se do Sol. Em suma, o ponto é este:
o mundo humano é sobrenatural em relação ao reino vegetal, embora não o seja em realidade. Relativamente a plantas, são sobrenaturais à realidade do homem e seus poderes de audição e vista. E é impossível que a planta compreenda essa realidade e a natureza dos poderes da mente humana. Também, de modo algum, é possível que o homem compreenda a essência divina e a grande vida do além. As emanações da bondade dessa essência divina são, entretanto, concedidas a todos os seres, e cabe ao homem ponderar em seu coração sobre a efusão da graça divina, sendo a alma considerada um de seus sinais e não sobre a própria essência divina. É isso o limite absoluto para o entendimento humano. Quanto aos nossos princípios sociais, que é algo também que o Dr. Forel menciona, né, que ele admira isso em sua carta, né, os princípios sociais da fé Bahá'í. Abdu'l-Bahá então diz: quanto aos nossos princípios sociais, isto é, os ensinamentos de sua santidade Bahá'u'lláh, largamente disseminados há 50 anos atrás, neles em verdade se acham incluídos todos os demais ensinamentos. Evidentemente, a humanidade não poderá progredir de modo algum sem esses princípios. Todas as comunidades do mundo encontram nesses ensinamentos divinos a realização de suas mais altas aspirações. Esses ensinamentos são como a árvore que, dentre todas as árvores, produz os melhores frutos. Se esses sublimes ensinamentos forem difundidos, a humanidade libertar-se-á de todos os perigos, de todos os males crônicos. Enfim, as aspirações de todos os grupos e partidos realizam-se nos ensinamentos de Bahá'u'lláh. E à medida que forem declarados em igrejas, em mesquitas e em outros lugares de adoração, seja entre os seguidores de Buda ou de Confúcio, em círculos políticos ou entre materialistas, todos darão testemunho de que esses ensinamentos trazem uma vida nova à humanidade e constituem o remédio imediato para todos os males da vida social. Ninguém pode achar defeito em qualquer desses ensinamentos. Não, uma vez difundidos, serão todos aclamados, e todos os homens admitirão sua necessidade vital, exclamando: de fato, isso é a verdade, e fora da verdade, não há senão erro manifesto. Em conclusão, essas poucas palavras são escritas e para cada um serão uma clara e concludente evidência da verdade. Pondera-as em teu coração. A vontade de todo soberano prevalece durante seu reinado. A vontade de todo filósofo acha expressão num punhado de discípulos durante sua vida. Mas o poder do Espírito Santo brilha radiantemente nas realidades dos mensageiros de Deus, e de tal forma lhes fortalece a vontade que exercem influência sobre uma grande nação durante milhares de anos, regenerando a alma humana e ressuscitando a humanidade. Considera quão grande é esse poder. É um poder extraordinário, constituindo prova suficiente da veracidade da missão dos profetas de Deus e concludente evidência do poder de uma inspiração divina. Esteja sobre ti a glória das glórias. Assim, Abdu'l-Bahá termina a sua epístola ao Dr. August Forel. Bom, ele certamente recebe essa carta, essa epístola, lê, reflete sobre ela, digere algumas coisas, outras nem tanto, né? E ele, então, tem um impulso de escrever
ao guardião Ashok Effendi, também falando de suas ideias, suas crenças e fazendo também aquela mesma pergunta que fez a Abdu'l-Bahá. Ele diz: estimado senhor, acabei de receber sua gentil mensagem e várias traduções da resposta que o estimado Abdu'l-Bahá Paz gentilmente deu à carta que lhe enviei em janeiro de 1921. Espero que tenhas recebido as condolências que enviei à tua família. Permita-me, uma vez mais, expressar quão imensurável pesar o falecimento de Abdu'l-Bahá trouxe também a mim. Para ser sincero, contudo, devo dizer que divirjo da opinião de Abdu'l-Bahá em um ponto, embora ali não consigo ler, deixa eu ver aqui. De coração, seja um seguidor dos 12 princípios bahais. A simples e curta pergunta que peço-te para responder de forma sucinta, no lugar de teu pranteado avô, é esta: posso sim ou não me considerar um Bahá'í sem ser hipócrita após a confissão de fé que acabo de fazer? Nosso mútuo amigo Sfarhani disse-me que posso ser um Bahá'í sincero. O fato de que católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, judeus e brahmanes possam se tornar Bahá'ís sem terem que renunciar às suas religiões parece confirmar isto. Também o faz o sexto princípio Bahá'í, em que não pode haver contradição alguma entre ciência e religião, e que a investigação da verdade está acima de tudo mais. Assinado Dr. Forel. E por fim, em seu testamento, ele coloca que uma passagem suplementar, né, no seu testamento em 1921, quando ele falece em 1931, que ele pediu que fosse lido na sua cremação. Ele declara: foi somente em 1920, em Karlsruhe, que tomei conhecimento da supraconfessional religião mundial dos Bahá'ís, a qual foi fundada no Oriente 70 anos atrás pelo persa Bahá'u'lláh. É a verdadeira religião do bem social humano, sem dogmas e sem clero, reunindo todos os seres humanos que habitam esse pequeno globo terrestre. Eu me tornei um Bahá'í. Possa essa religião viver e prosperar para o bem da humanidade. Esse é o meu mais ardente desejo. E desse encontro, né, surge uma edição, né, um livro foi escrito, foi compilado essa carta, que o título é Epístola ao Dr. Augusto Forel, que foi editado pela editora Bahá'í, está acessível a todos os amigos que tiverem interesse em ler integralmente ambos, né? Tanto a carta do Dr. Augusto Forel quanto a Abdu'l-Bahá. Então é isso, queridos amigos.